O final desse mês marca 35 anos da ocorrência do terremoto símbolo da mais longa e agressiva sismicidade conhecida em todo o Brasil, o sismo de João Câmara, de 30 de novembro de 1986, com magnitude 5.1. Ele apavorou milhares de pessoas e produziu danos generalizados. Por isso, há muito o que contar. Foi o maior dos sismos da série de mais de 50 mil eventos que fez tremer pedaços do Rio Grande do Norte espaçadamente por mais de 5 anos. Ocorreram 20 réplicas com magnitudes 4 ou superiores, sendo 4 delas em apenas 2 horas. Algo sem paralelo na história brasileira. Eu mesmo senti muitos tremores nas 2 semanas que passei por lá após o sismo principal. O preço social e econômico foi caro aos residentes da região. O fenômeno teve repercussão nacional e muitos ficaram admirados em saber que o Brasil tinha terremotos. Para relembrar o episódio, divulgarei alguns pequenos vídeos daquele período, incluindo reportagens de TVs, entrevistas e fotos de arquivo pessoal, para que gerações futuras conheçam uma história singular dentro da própria história brasileira. Vista de João Câmara, a 80 km de Natal, em 1986. 4.348 edificações foram danificadas e 26 mil pessoas ficaram desabrigadas. Mas a sismicidade começou bem antes, com tremores de magnitudes da ordem de 4 que provocaram danos em construções e inquietaram a população. Em 22 de agosto, com colegas da UFRN, instalamos os primeiros sismógrafos. A curiosidade do pessoal local era bem grande, com os pipocos que registrávamos. Assim é que eles chamavam os tremores de terra. Os dados permitiram identificar a falha que gerava sismos próximos da cidade. Eram eventos rasos e repetitivos, que causavam danos e preocupações. Em outubro, a sismicidade decresceu acentuadamente. Seria o indicativo de seu fim? Confesso que acreditamos nisso. Porém, na madrugada de 30 de novembro ocorreu o maior dos sismos. O forte ruído e o intenso chacoalhar do chão apavorou os moradores no meio da escuridão. Não havia energia elétrica e os telefones não mais funcionavam. Gritos e choros se misturavam a novos tremores que destruíam construções e feriam pessoas. O senhor Jovelino da Silva perdeu sua casa. Com muita dificuldade e ajuda da esposa, retirou uma das filhas presa nos escombros. Cidade em polvorosa, agitação pelas ruas, os tremores não paravam. Pânico e medo levaram uma multidão a deixar a cidade. Aulas suspensas, comércio paralisado, incluindo hotéis. Por isso dormi na residência do prefeito por 2 semanas. Muitos desabrigados foram para Natal. João Câmara ficou quase deserta e ruas tinham ares de cidade fantasma. Porém, vários moradores ficaram, alguns simplesmente por não ter para onde ir e passaram a dormir em barracas fora das casas. Estes são os sismólogos da UFRN e da UNB que começaram a registrar aftershocks, aconselhar a população como agir, obter e divulgar informações sísmicas. Tudo isso em apenas algumas horas após o tremor principal. O prefeito José Ribamar e o Monsenhor Lucena atuaram para dissipar o pânico entre os moradores. Certa vez assim me falou o Monsenhor Lucena. As pessoas telefonavam para saber se o Monsenhor e o prefeito continuavam na cidade. Se eles saíssem, o resto ia embora. Os dias passaram e com a diminuição dos sismos, a vida começou a normalizar-se. A tradicional feira era uma prova disso. 12 de dezembro de 1986 tornou-se data especial para João Câmara, pois recebeu a visita do presidente da República. Recepcionado por uma multidão, ele percorreu trechos da cidade e teve noção do grau dos estragos.
Fui encarregado de dar-lhe explicações sobre o estado da sismicidade local, da impossibilidade de prever terremotos e, por fim, afirmei ser viável continuar morando em João Câmara, com construções mais seguras. O presidente prometeu reconstruir o que havia sido destruído pelos terremotos. Centenas de casas foram recuperadas e outras construídas por inteiro pelo Grupamento de Engenharia do Exército, edificando moradias e taipas bem mais seguras e considerando algumas sugestões dadas pelos sismólogos. Passados 25 anos, em 30 de novembro de 2011, 3 importantes eventos aconteceram em João Câmara. Uma audiência pública para relembrar os 25 anos da atividade sísmica, ocasião em que o professor Joaquim Ferreira proferiu palestra relembrando os acontecimentos de 1986. O segundo acontecimento foi o lançamento do livro O Terremoto que Mexeu com o Brasil, que dediquei aos moradores de João Câmara que resistiram aos tremores de terra e aprenderam a conviver com eles. O lançamento em João Câmara ocorreu na Câmara Municipal e no dia seguinte foi na livraria da Universidade em Natal. O terceiro acontecimento foi a solenidade na Câmara dos Vereadores, dedicada à entrega do título de cidadão camarense aos sismólogos que se envolveram mais de perto no período mais crítico da atividade sísmica. O tempo passou e 30 anos após o maior dos terremotos, nova rememoração. Agora organizada pelo Laboratório de Geofísica da UFRN, com o seminário em Natal e no dia seguinte em João Câmara. Esses foram os palestrantes durante o evento ocorrido nas dependências da UFRN em Natal. Nas palestras em João Câmara compareceu um público bem representativo da coletividade local, incluindo estudantes. Nos eventos de Natal e de João Câmara, o professor Mário Taqueia lançou o seu livro, intitulado João Câmara, 1986, Os Abalos Sísmicos e Seus Efeitos. Se João Câmara representou a mais agressiva sismicidade conhecida no país, a comunidade científica respondeu ao fenômeno com inúmeras pesquisas destrinchando o problema sismológico. Esta imagem da falha de Samambaia, representada pela concentração de epicentros na direção nordeste e sudoeste, sintetiza o conhecimento sobre a sismicidade local. Com 38 km de extensão, a falha está dividida em 3 pedaços que, felizmente, não quebraram de uma só vez. Os tremores são mais rasos a leste e se aprofundam rumo à cidade, marcando um plano de falha inclinado 75 a 80 graus para noroeste. A falha é do tipo transcorrente destral, pois o bloco fraturado a oeste moveu-se para a direita, em relação ao outro lado. O espetacular é que tudo foi descoberto de forma indireta, pois a falha não é visível na superfície do terreno. Quanto à sismologia, ela também se fortaleceu na UFRN, com melhor infraestrutura, mais cientistas e pessoal de apoio. João Câmara também se desenvolveu e sua população cresceu 50% em relação a 1986, o que, em termos gerais, significa maior vulnerabilidade a futuros sismos expressivos. Baseado no histórico da sismicidade da região de João Câmara, finalizo esse vídeo lendo um parágrafo de meu livro na página 223. Tratando-se de terremotos, não se pode considerar rigorosamente que a história sísmica de João Câmara terminou. Quiçá seja apropriado dizer que um capítulo findou. Se é o derradeiro, não saberia dizer. Obrigado pela atenção, um abraço e não deixem de ver os próximos vídeos sobre os sismos de João Câmara.